Hoje a nossa lição de número 6, dentro do nosso estudo, a igreja e o seu testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. Hoje lição número 6, dia 9 de agosto de 2015, e o título da nossa lição é Conselhos Gerais. O texto áureo está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, que diz: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Verdade prática. O pastor precisa cuidar das ovelhas do sumo pastor com o mesmo zelo com que cuida da sua família. Nossa leitura bíblica, a primeira primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, do 17 ao 22, e a segunda leitura na mesma carta, capítulo 6, do versículo 9 e 10. Diz assim a Bíblia, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, do 17 ao 22. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de dupla honra, de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos que, sem prevenção, guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós mais uma vez oramos ao Senhor, nesse momento, para que haja um entendimento da Tua palavra, do Teu querer, da revelação do Senhor, que é a Bíblia, para a nossa vida, Pai. Que nós possamos vivê-la, que nós possamos praticá-la. Dá graça, mais uma vez, sabedoria do céu, a todos quantos estarão ensinando a Tua palavra nesta manhã, Pai. E nós que viemos dispostos e disponíveis para o trabalhar do Espírito Santo, que possamos entender o que o Senhor quer falar conosco aqui no santuário e com aqueles que estão conosco pela internet, Pai. Abençoa o nosso dia, fica conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Pastor Marcos. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Bom domingo a todos. Também a doce paz aos nossos alunos da IBD, online. Um bom domingo. Também um feliz Dia dos Pais. Amém. Que Deus possa abençoar todos os pais. Que possam estar em família de uma forma maravilhosa. Isso é muito bom. Amém? Apesar que eu penso que todos os dias é dia dos pais, é dia das mães. Porque tem tantos dias aí, tem dia até do tabaco. Dia do fumo. Então, esses dias assim fica meio mais
para nós que somos espirituais, temos que discernir bem essas coisas, né? Nós estamos hoje na lição de número 6, 9 de agosto de 2015, conforme o pastor Luciano já fez aqui a parte introdutória, que tem como título Conselhos Gerais. Ou seja, é um assunto mais abrangente, que vai visar vários aspectos dentro deste plano em que Paulo vai aconselhando o seu amigo, jovem pastor, que estava pastoreando a igreja de Éfeso, que, na verdade, ele não era tão jovem assim a essa época. Porque Paulo, quando escreveu, já estava próximo do ano aí 64 da nossa era cristã. É bem possível que Timóteo já teria aproximadamente de uns 35 anos de idade. Já não era tão jovenzinho assim, mas diante daqueles que tinham uma idade mais avançada, estar pastoreando, e ele tem esse tratamento de jovem. E nós estamos hoje diante de alguns conselhos gerais, e conselho é muito bom, né? Conselho é muito bom. A Bíblia é repleta de conselhos, de normas, e lá no mundo existe um ditado que diz assim: se conselho fosse bom, ninguém dava de graça. Ou seja, vendia. Então, o inimigo sempre procura o meio das pessoas não receber conselho. Ah, não, se é de graça, então não quero, porque não é bom. Então, os irmãos percebem que a coisa começa na contramão, porque nós vamos estudar hoje conselhos. E conselhos vindo da parte de Deus é bom. Sábio Salomão disse que a soma dos conselheiros também gera o quê? Sabedoria, conhecimento. Então, você deve se aconselhar das pessoas e tirar as suas dúvidas, porque ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo, nem Jesus nasceu. Como homem, ele aprendeu a ser carpinteiro, aprendeu convivência da família, nós estudamos aqui no trimestre passado. Então, mas hoje nós temos o sabe tudo, né? Ninguém se aconselha com ninguém, não preciso aprender nada, já sei demais, então eu estou sentado num trono, só dando conselho, mas não preciso receber nada. Mas não é bem assim, porque você deve se aconselhar das pessoas que podem lhe ajudar. A Bíblia fala que quando Salomão morreu, aconteceu algo tremendo. Por alguém foi se aconselhar dos mais velhos, ele deu um bom conselho. Mas foi se aconselhar dos mais jovens, ele deu um péssimo conselho. Então, quando você for procurar conselho, vai procurar o conselho realmente de alguém que possa lhe ajudar. Geralmente os mais experientes, pastor, alguém que possa lhe dar um conselho, que você possa sair desse problema. Às vezes é tão simples, irmão. Às vezes você se envolve num problema uma dificuldade tão pequena, e você começa a ficar com a cabeça quente, aí você já tem dificuldade de raciocinar. Essa é a realidade. Aquilo vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, e depois você já não consegue mais raciocinar. O que devo fazer? É o momento de você parar, procurar alguém de confiança, e dizer: olha, estou passando essa dificuldade.
que devo fazer? Muito bem. Vamos para a nossa introdução, que nós temos muito assunto a tratar hoje, né? Vários pontos. Introdução. Nessa lição de hoje, estudaremos parte do capítulo 5 e 6 da primeira epístola de Timóteo. Nesse capítulo, Paulo dá a Timóteo instruções mais específicas quanto à liderança da igreja. Paulo deseja que o jovem pastor prossiga alegremente e de modo irrepreensível. Como pastor, Timóteo precisava aprender a lidar com os idosos, com todas as demais faixas etárias que compunham a igreja. O pastor precisa cuidar, apacentar o bebê, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o ancião, pois todos fazem parte do rebanho do Senhor. No capítulo 6, Paulo vai dar prosseguimento às suas recomendações quanto ao relacionamento de Timóteo com as ovelhas. Aqui nós temos, irmãos, já de antemão, nossa introdução, o nosso comentarista já vai abordando o que nós vamos estar tratando nesse assunto, nesse domingo, que o pastor ele lidar com todas as faixas etárias. Ele não é um pastor exatamente dos mais velhos, dos mais jovens, das viúvas. Não. O pastor ele vai apacentar todas as faixas etárias. Isto não era algo simples. Requer um conhecimento, como tratar essas faixas etárias, porque você falar com um jovem e falar com uma pessoa, um ancião, de mais idade, um ancião, requer um certo cuidado, isto porque Timóteo, ainda jovem, como ele vai se portar diante de certos quadros. E então esse pastor precisa ter um embasamento para tratar certos assuntos, e vou dizer aos irmãos, com muito cuidado, com muito critério, porque se você não entrar com esses assuntos assim, com conhecimento, em vez de você acertar, estraga mais. E quando a coisa complica, às vezes perde o controle e aí fica difícil. Então, Paulo sabia da dificuldade que Timóteo estava enfrentando diante de certos problemas ali em Éfeso. Então, ele vai tratar esses assuntos com muito cuidado. E ele traz isso à tona, como disse aos irmãos, ninguém nasce certo, sabendo tudo. Então, Timóteo precisava entrar em certas áreas na igreja, viúvas, os idosos, jovens, ancião, porque é o rebanho do Senhor, e o rebanho do Senhor requer cuidado. Requer cuidado. Apacentar é diferente de paucentar. Diferente. Apacentar é cuidar, é zelar, ouvir as pessoas, não ter parcialidade, não usar 2 pesos e 2 medidas, tratar aqueles que ouvir, aqueles que precisam ser ouvidos. Isso é apacentar, né? E mesmo Jesus disse para Pedro, apacentai os meus cordeirinhos. E depois ele disse, apacentai as minhas ovelhas. Por que Jesus disse, apacentai os meus cordeirinhos? Porque os cordeirinhos são os mais jovens. Depois ele disse, apacentai as minhas ovelhas. Isso, Jesus abre já um leque aí para Pedro,
dizendo, e vai ter faixa etária, vai ter idades diferentes, e você vai precisar ter esse certo tipo de cuidado para apacentar o rebanho do Senhor. Então, eu vejo aqui, irmãos, a preocupação de Paulo com esta igreja e também com Timóteo. Isso é muito importante, porque a preocupação de Paulo tanto era com a igreja como com Timóteo. Ou seja, aqueles que cuida, aqueles que zela, recebe as bênçãos de Deus. A Bíblia diz que aquele que trata bem um profeta receberá galardão de profeta. Aquele que cuida do pastor receberá galardão de pastor. Olha o peso, irmãos. Então, Paulo, ele estava tratando bem de Timóteo, isso ia reverter para ele. Isto vem, quando você semeia, você recebe. É a lei da semeadura. Então, nós precisamos atentar muito a isso. Muito bem, vamos para o nosso primeiro ponto, irmãos. Cuidado com os anciãos. O pastor precisa se relacionar bem com os membros de diferentes idades. Paulo procurou ensinar a Timóteo a maneira correta de lidar com pessoas mais velhas. Todavia, isso não significa dizer que o pastor não deve corrigir, disciplinar os mais velhos. Porém, segundo o comentário bíblico, o conselho de Paulo a Timóteo em vez de repreender os mais velhos, solicite-lhe, apele a ele, como se fosse teu pai. A priori aqui, irmãos, já de antemão, eu diria aos irmãos que eu vejo aqui que Paulo estava chamando Timóteo para tratar, para, assim, disciplinar, corrigir os mais velhos, de uma forma muito diferente de que a gente possa assim pensar, mais profundo no sentido de que ele traz no âmbito familiar. Ele traz os problemas que devem ser tratados na igreja a âmbito familiar. Ou seja, da forma que as coisas se desenvolvem dentro de casa, de uma relação de um pai para com o filho e o filho para com o pai, ele pede para que Timóteo trata os anciãos da igreja como se fosse o seu próprio pai. Como você trata o seu pai, você deve tratar os anciãos da igreja no sentido de você conversar com ele, a trazer ele, corrigi-lo, no sentido de demonstrar, levar a ele o conhecimento que aquilo que ele está fazendo não está bem. Mas, em profundidade, irmãos, eu vejo aí o amor. Você corrigir com amor. A correção deve estar dentro, assim, intrínseca, o amor. Você não deve deixar com que as coisas tomem uma dimensão sem correção. Porque se você ama, você corrige. E se falta amor, então você deixa a coisa embora. Porque não tem amor. Mas de que forma você vai entrar para fazer essa correção? De uma relação de filho para pai. Então, ele traz dentro da igreja algo que é muito íntimo, algo que é familiar. Olha o cuidado que deve ser feito no momento da correção. Porque se você for fazer uma correção e não estiver ali o amor, irmãos, o efeito pode ser devastador. A pessoa deve sentir que está sendo corrigida, mas sentir que está sendo também amada. Quando isso não acontece,
Não se dá para dizer o que vai acontecer, mas que vai ser trágico, vai. Por quê? Porque ali vai ficar um coração ferido. E a Bíblia diz que é mais fácil você conquistar uma cidade do que um coração ferido. Porque ele entende que ele está certo. A pessoa, às vezes, está desenvolvendo algo que entende que está certo. E, de repente, ele é abordado para dizer que não está. Como você vai trazer isso? Como você vai influenciá-lo dentro da palavra de Deus para que ele mude de atitude? Como você vai fazer? Com amor, levando ao entendimento e assim sucessivamente. Eu lembro-me que, quando eu assumi a primeira igreja, eu tinha uns 22 anos, mais ou menos, e como eu ia fazer, assim, entrar em assuntos de pessoas casadas, e como tratar certos assuntos, não é tão simples, irmão. Não é tão simples. Você vai precisar, naquela época, tudo difícil, mas o Espírito Santo nos ajudou em muitas áreas para que a gente pudesse sair de certos problemas. E eu vejo aqui Timóteo fazendo essa recomendação: cuidado com os anciãos. O ancião, irmãos, ele é uma pessoa. Quando eu falo ancião, eu estou falando de uma pessoa que já viveu, tem menos tempo para viver do que já viveu. Estou falando nesse sentido. Quando você olha assim e diz, bom, eu já vivi mais e agora o que está faltando é menos. Os irmãos estão entendendo? Você chega a uma certa idade da vida assim, você fala, meu Deus, está faltando menos, já vivi mais. É nesse ponto que eu estou dizendo. O ancião, irmãos, ele tem história para contar. Ele tem menos, assim, ele tem uma visão, ele começa a sonhar menos. Porque ele já não projeta mais a longo. Ele não vai mais ao longo. Ele volta mais para o passado. Então, ele tem mais história para contar. Então, quando você senta do lado do ancião, ele tem mais algo para dizer do que para sonhar. Então, ele quer contar história. Ele quer dizer o que ele fez, das suas proezas, das suas conquistas, dos seus acertos, dos seus erros. E ele quer dizer, ele quer contar. E você estar do lado de um homem assim, e ele contando as suas histórias, isso é muito bom, irmão. Eu sempre digo, não sei se já disse aqui, que o meu sogro, Deus já levou para o descanso eterno, ele chegou a contar uma história, assim, algumas das suas histórias, eu acho que pelo menos umas 10 vezes. E as histórias não eram histórias assim de curta metragem. Era de longa metragem. E quando ele começava com a história, eu falava, bom, deixa eu sentar aqui. Vamos ao lugar, tirar o sapato do pé, porque eu sabia que a história ia ser longa. Eu já sabia o começo, o meio e o fim. E de tanto ele contar essas histórias, mas ele não errava nenhuma vírgula. Porque ele contava várias vezes. E ele sentia bem que eu ficava ali ouvindo. Então, o ancião, ele quer contar, ouvir. Então, esse cuidado com o ancião da igreja não deve ser somente no sentido de corrigi-lo, mas também em assisti-lo, em ouvi-lo. O que ele tem para contar? Trazer ele próximo, no sentido familiar. Se na correção é no sentido familiar, também na convivência. Não, ele já é velho, deixa do lado. Não, nós precisamos melhorar isso. Melhorar. Conversar um pouco mais com o nosso pai ali, esqueço do Natanael. Conversar um pouco mais com ele.
sentar do lado dele, dar um pouco de folga, porque tem mais algo a dizer. Isso é muito bom, irmãos. Vamos trazer o ambiente da igreja no sentido familiar, porque se a correção é no sentido familiar, vamos ouvir o que eles têm a dizer. Quantas histórias lindas, bonitas. Como era no passado, como foi, como está hoje, e as suas experiências. Como eles gostam de passar as suas experiências. Há pessoas jovens que gostam de ficar perto dos mais velhos. Já perceberam isso? Porque sabe que vai encontrar ali confiança, experiência, e assim sucessivamente. Bom, cuidado com as mulheres idosas e viúvas. As mulheres idosas deveriam ser tratadas como mães, ou seja, membros da família. O pastor deve proteger as irmãs idosas e ajudá-las para que continue a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Paulo também dá a Timóteo algumas orientações para que ele pudesse resolver as questões das viúvas na igreja. No mundo antigo, as viúvas enfrentavam uma situação difícil. Não havia serviço de previdência social. E quando o marido morria e os seus filhos e parentes não cuidassem delas, elas passavam por sérias dificuldades financeiras. Não havia espaço para a mulher viúva no mercado de trabalho. Por isso, a igreja deveria sustentar aquelas que não tinham nenhum parente. Aqui, é um assunto que nós já tratamos aqui em outra oportunidade dentro desse trimestre mesmo, mas o assunto volta porque ele é muito importante. Cuidado com as mulheres idosas e também com as viúvas. Como disse aos irmãos, no mundo antigo, dizia-se até que as mulheres não tinham o quê? Alma. Eram tratadas assim, de forma muito separada, e assim sucessivamente. Com a entrada do cristianismo, Jesus tratou as mulheres de forma diferenciada, e isso causava até certo espanto para os discípulos, porque foram chocados com o sistema judaico também, as mulheres ficaram um pouco para trás, mas Jesus traz as mulheres no lugar que realmente elas deveriam estar. Ajudaram o ministério, estavam lado a lado do Mestre, foram as primeiras que receberam as informações a respeito da ressurreição, trabalharam de forma ativa, de forma financeira, mulheres que podiam assim fazer, fizeram, se integraram no ministério de Jesus na terra, enfim, cuidaram. Jesus esteve muito tempo na casa de Marta, Maria e de Lázaro. Ali, em Jerusalém, como Betânia ficava muito próximo de Jerusalém, Jesus dava uma esticadinha, ia repousar, ia se alimentar, ia ali estar um pouco tranquilo na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Se tornaram grandes amigos, muito amigos. É tanto que quando Lázaro morreu, aquelas irmãs se uniram e disseram: olha, nós temos um amigo. Ele está sempre aqui. E ele é o mestre. Vamos notificá-lo e vamos pedir para que ele venha. Isso só acontece quando a pessoa é da família. Você não vai fazer isso com uma pessoa que não é da família. Está doente, manda ele vir aqui. Então era uma pessoa muito próxima da família. Então, Jesus usou essas famílias, as mulheres, e que cuidavam do seu ministério, dos seus discípulos. Agora, irmãos, o judaísmo vai ficando para trás e o cristianismo vai ganhando força, mas os problemas sociais eram os mesmos. Para você ser viúva, não precisa significar se você está velha. Uma viúva
Uma pessoa pode ficar viúva, uma mulher nova ou velha. Isso não se espera a faixa etária. As idosas, geralmente com dificuldades de conviver, de viver, não tinha serviços para as mulheres na época, não se encontrava trabalho para o sexo feminino. Então, quando esta ficava viúva ou não conseguia mais fazer algo para sobreviver, a dificuldade aumentava, a dificuldade acrescentava. Então, como resolver esses problemas? Né? Então, Paulo fez a primeira recomendação para que as viúvas novas fizessem o quê? Casassem. Por que ele fez essa recomendação? Olha, as viúvas novas que se casem. Por quê? Porque a carga, irmãos, da igreja era muito pesada. Quando as viúvas não tinham mais famílias, não tinha mais irmãos, não tinha mais ninguém por elas, não tinha ninguém que poderia sustentar, quem era o arrimo dessas mulheres? A igreja. A igreja. E Paulo recomenda a Timóteo que esse critério fosse feito muito minucioso. Avaliasse muito bem. Que essas mulheres que realmente fossem viúvas e que fossem receber a ajuda da igreja, olhassem se essas mulheres fossem realmente crentes. Porque a procura era muito grande. Muito grande. E Paulo recebeu a informação que viúvas ali estavam vivendo de forma imoral. E que e Timóteo usasse um critério dentro da igreja para que essas viúvas fossem exortadas e fossem tratadas a rigor. Mas aquelas que realmente eram viúvas e que estavam sem parentes, sem ninguém, não tinha ninguém que o ajudasse, e que essas viúvas tivessem um tratamento. E depois Paulo vai mais longe, pedindo como se fosse uma ajuda àqueles que não cuidam dos seus. Ou seja, aquele que não cuida dos seus parentes, da igreja, e joga essa carga na igreja. Paulo chega a dizer que essas pessoas eram pior do que os infiéis. Porque era responsabilidade imediata dos parentes cuidar das viúvas. Por que muitas viúvas na igreja? Em virtude das guerras. Muitas guerras, muitas pelejas, as coisas eram resolvidas tudo na espada. Então a quantidade de viúvas era muito grande. E elas se valiam o quê? Da ajuda da igreja. Então, e a igreja, por sinal, não teria todos esses recursos para ajudar. Então, era necessário um critério para que realmente aquelas que não tinham parentes, que não tinha alguém que pudesse ajudar, recebesse a ajuda da igreja, porque senão ia perecer. Então, hoje, irmãos, vamos trazer isso para os nossos dias de hoje. Eu sei que eu estou falando aqui, tem centenas de pessoas, pastores, que nos mandam mensagens, que estão conosco. Então, eu penso que nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus, entender isso também com mais critério. Porque há pessoas que não têm ninguém que possa ajudar, pessoas que estão sozinhas, que não têm como receber ajuda, e essas pessoas, às vezes, sabem o que ficam, irmãos? Com vergonha de se expor, de dizer que não tem possibilidade. Então, se na sua igreja tem uma viúva, tem alguém nesse estado, procure entender, procure enxergar isso, que isso faz parte da igreja. A Bíblia diz que a igreja santa, pura e imaculada é aquela o quê? Que socorre as órfãos e as viúvas. Então, nós não podemos pecar, falhar nesta área.
Se Paulo fez essa recomendação, é porque faz parte da igreja. Então, às vezes, eu tive informação de um pastor que cuidou de uma igreja a vida inteira. A vida inteira. Olha, irmãos. Ele cuidou da igreja a vida inteira. E ele só pensava na igreja. Só pensava na igreja, em cuidar da igreja. Um dia ele morreu. E a viúva ficou à deriva. Ninguém queria ouvi-la. Não tinha onde morar. Ela ficava de um lado para o outro. Enquanto ele estava em vida, ela era respeitada, ela era honrada. Depois que ele partiu, parece que a coisa se apagou. Não é bem assim que a Bíblia recomenda. Ela deve ser cuidada, deve ser assistida. Não tem ninguém por ela? Vamos ajudar. O que ela está precisando? Mas Paulo diz, se tem parentes, os parentes devem ajudar. Amém? Para não pesar a igreja. Vamos caminhar. Cuidado com os ministros fiéis. Os líderes que são fiéis ao Senhor e à igreja devem ser estimados e apoiados. Sabemos que não é fácil agradar a todos e que os líderes sempre acabam sendo alvo de críticas. Como temos tratado os líderes de nossas igrejas? Com estima e apreço? Assim como os primeiros apóstolos, muitos dos obreiros de Éfeso deixaram tudo para seguir a Cristo, vivendo exclusivamente da igreja e para a igreja. O cuidado espiritual e econômico fazia parte das recomendações de Paulo a Timóteo. Aos coríntios ele fez observações idênticas, revelando seu zelo pela manutenção dos obreiros. Os líderes que são fiéis ao Senhor e à igreja devem ser estimados e apoiados. O apóstolo, ele chega a dizer aqui, que no versículo 18, porque diz as Escrituras, não ligarás a boca do boi que debulha, digno é o obreiro do seu salário. E depois ele fala que os obreiros devem ser estimados por dignos de duplicada honra. Esse duplicada honra na atualizada está falando em salário, em honorários. Em honorários. Aqueles que trabalham na palavra e na doutrina. Aqui eu vejo, irmãos, mais uma vez o cuidado com os ministros. Aqueles que trabalham na igreja, aqueles que vivem de tempo integral na igreja, eles devem ser reconhecidos e assalariados. Eles devem ser reconhecidos e assalariados. E Paulo pede que haja um cuidado com esses ministros, com esses obreiros que estão diretamente ligados com a palavra. Porque naquela época, e também deve ser hoje, as pessoas que estão ligadas na doutrina e na palavra serem bem cuidados, porque Pedro, ele disse, olha, o peso maior na nossa igreja, a igreja do primeiro século, a igreja que estava começando, o diabo quis desvirtuar a situação, e Pedro disse, nós vamos permanecer na oração e na palavra. Ou seja, aqueles que estão ligados nos ensinos, na palavra de Deus, devem ser tratados de uma forma de honra, duplicada honra, porque a palavra de Deus na igreja, mulher, tem a primazia. Amém? A palavra de Deus tem a primazia. E Pedro já dá esse norte logo no início. Nós não vamos nos afastar da palavra. Deixa que homens cheios do Espírito Santo cuidem da alimentação. Cuidem do arroz e do feijão, do trigo, da cevada. Deixa eles cuidar das gregas e das judias. E nós vamos ficar aqui orando e meditando na palavra. Então, também dessa mesma forma,
devem assim ser feitos, tratar com honra, com cuidado, com carinho, para que eles possam desenvolver os seus trabalhos. Aqui em nossa igreja, só para os nossos irmãos, nossos internautas terem ciência, todos os pastores aqui trabalham num serviço secular. Amém? Nós temos o nosso trabalho e nós fazemos o nosso trabalho voluntário para a casa de Deus. Mas se você trabalha em alguma igreja, algum trabalho direto, a Bíblia pede para que isso seja feito com muito carinho, com muito cuidado. Acusação. O trato com os presbíteros. Acusação contra os presbíteros. Os presbíteros ou pastores não são isentos de falhas. Eles estão sujeitos a pecar. Por isso precisam vigiar e orar ainda mais. Nenhum obreiro pode pensar que é infalível. Sabemos que os líderes cristãos são alvos de críticas, calúnias, injúrias, difamações. Por isso, Paulo dá orientação importantes quanto aos pastores, dizendo: não aceite acusação contra presbíteros, senão com 2 ou 3 testemunhas. Mas, se o líder for realmente culpado, precisa arrepender, confessar, deixar seus pecados e ser disciplinado. Encobrir os erros daqueles que pecaram não é a solução, pois Deus não tem o culpado por inocente. Hoje nós estamos aqui cortando a própria carne, mas é isso aí mesmo. Acusação contra os presbíteros. Uma coisa, irmãos, que precisa assim ficar muito claro para os obreiros. Nós não estamos aqui numa reunião de obreiro, mas que precisa ficar muito claro para aqueles que querem seguir o episcopado, é que ele vai ser acusado. De alguma forma, ele vai ser confrontado. Por quê? Porque ele é um líder. Sim ou não? Um líder, ele é confrontado. Ele é criticado. Um líder deve ter cuidado com os vivas. Os vivas, os aplausos. Ele deve ter cuidado com isso. Não deixar que isso invada seu coração. Dizer, não, eu quero só ser elogiado. Sem contar que vem os bajuladores. Os bajuladores são aqueles que têm interesse em alguma coisa. Então, se você exerce uma liderança e você está assediado por bajuladores, cuidado. Porque esse bajulador bajula hoje, mas critica amanhã. Porque ele está visando somente os seus interesses. Assunto sério, né, irmão? Assunto sério. Bajuladores e os vivas. Os que jogam... Assim, o líder, ele precisa ter cuidado com os vivas. E tem um ditado que o pastor Fauzino sempre fala: prefiro aqueles que me criticam. Qual é o restante? Como? Então, porque nós temos que lidar, irmãos, o líder, ele tem que lidar com essa situação. Ele tem que saber administrar essa situação, porque faz parte da liderança. Um líder, ele vai ser confrontado, porque ele tem diante de si vários olhares. Ele está sendo olhado por vários ângulos. Quando
quando Deus foi falar com Adão a respeito do problema que tinha acontecido lá no Éden, o que Adão disse para Deus? A mulher que tu me desse. O que ele fez ali? Uma acusação. Meu irmão, se Deus foi acusado, eu não posso. Eu estou blindado. Você, como líder, está blindado. Me acusaram. Vou lá que o pastor pedir minha carta com minha acusação. Meu irmão, acorda. Hoje eu conversei com uma irmã, por telefone, ela estava nos prantos, choro. Qual o problema, irmã? Fui acusada. Mas acusada do quê? Me acusaram. Mas irmã, a pessoa que te acusou está com problema. Ele não está assim, em condições de fazer nenhum tipo de avaliação. Mas aí, com o tempo, foi restaurando, voltou ao normal. Nós precisamos, irmãos, entender que a acusação vem de todo lado. E que as pessoas que estão lhe criticando hoje, que você está por baixo, são as pessoas que vão lhe dizer que você está lá em cima. É verdade, irmãos. Nós precisamos administrar essa faixa. Precisamos administrar essa faixa. Quando Paulo chegou na ilha de Malta, e que Paulo não era preguiçoso, porque tem gente que encosta para tudo, né? Vai fazer uma coisa e vai para os cantinhos. Mas não, Paulo não era assim, não. Paulo, o que precisa fazer? Estamos precisando fazer uma fogueira, porque estamos com muito frio, vamos fazer uma fogueira. Então Paulo disse, eu vou trabalhar. O que precisa ser feito? Precisa pegar graveto. Não é porque eu sou o apóstolo Paulo que eu não pego graveto, não. Que eu fico só na ministração, não. Se é o momento agora de trabalhar, vamos trabalhar. Vamos pegar graveto. Paulo foi pegar graveto. Quando ele pegou um graveto, o que veio na mão dele? Uma cobra. Uma víbora. E essa víbora, não sei o nome dela, mas era da peçonha, naquela peçonha mais fatal que pode existir. Porque disseram, vai cair morto. Vai cair morto. Não vai demorar um minuto, ele vai morrer. Mas enquanto esse espaço de vai morrer, não vai morrer, o que as pessoas disseram? Esse aí, que vai sendo levado para Roma para ser julgado, é o pior que está lá no navio. A justiça de Deus não deixa viver. Escapou do mar, mas morre aqui. Nossa, irmão. Que o navio chegou aos pedaços. Um agarrando um pedaço de pau. Pedaço de madeira, vela, enfim, sucessivamente, se valeram, chegaram nadando na ilha. Os nativos de olho são realmente dignos de morte, porque escaparam de lá. São prisioneiros. Mas Paulo pega um pedacinho de madeira, é picado pela víbora, os criticadores. Agora ele morre. Escapou lá. Mas agora esse bandido tem que morrer aqui. Vai morrer já já. E Paulo está andando. Vai para lá, para cá. Mas o que aconteceu? Não morreu? Sabe o que os pessoal, os nativos, passou a dizer? É um Deus. De bandido, de perigoso, digno de morte, virou um Deus. Em questão de minuto virou Deus. Ou seja, do inferno que ele estava entrando, colocaram Paulo no ponto mais alto, Deus. É um Deus. Então, irmãos, vamos entender, vamos administrar essas críticas. Estão te colocando você como digno de morte. Daqui a pouquinho essa pessoa dizendo, você está juntinho de Deus, hein? Olha, você está muito próximo de Deus, Deus mesmos. Quando Jesus entrou lá em Jerusalém, o que eles colocaram para Jesus passar? Ramos. Gritaram.
salve o rei dos judeus. Tiraram suas vestes e colocaram para Jesus passar. Ou uma semana depois, se juntaram aos sumos sacerdotes, aos escribas, aos fariseus, e arrumaram toda aquela turba e disseram: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Então, uma acusação contra os presbíteros, contra obreiros, isto vai acontecer. Não significa dizer que ele não falha. Aqui o nosso comentarista fala que eles estão isentos de falhar. Nós não somos infalíveis. E o obreiro pensar que também ele é infalível é pensar muito pequeno. Ele é falível. Possíveis falhas, mas são alvos de críticas, calúnias, injúrias, difamações. Por isso, Paulo dá orientação importante quanto aos pastores, dizendo: não aceite. Aqui Paulo faz uso da lei. Ele é um profundo conhecedor da lei, ele faz uso da lei, dizendo: não aceite acusação contra os ministros, que pelo menos 2 ou 3 testemunhas. Por que ele dá essa blindagem? Qual o motivo dessa blindagem? A lei dava essa proteção, e ele faz uso dela agora para instruir Timóteo. Porque também, irmãos, se essas calúnias, essas injúrias, muitas delas são carregadas de forças do mal. Porque derrubar um líder, o que acontece quando um líder cai? Faz um estrago violento. Quando um líder cai, ele leva muita gente. Porque as pessoas botam um olho nele, botam a fé nele. Então, quando ele balança, aqueles mais frágeis vão junto. Então, a missão do diabo é destruir. Agora, ele faz aqui algo muito importante. Se esse líder teve apoio de 2 ou 3 testemunhas, ele pede para que, aqui no próximo tópico, vamos entrar, aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Aqui Paulo ensina a respeito de forma como aqueles que pecaram e tiveram suas faltas comprovadas por testemunhas devem ser disciplinados. O pastor que aplica a disciplina precisa ter muito cuidado para agir conforme a reta justiça. A disciplina deve ser feita de maneira criteriosa, com sabedoria e amor. Então, irmãos, se esse líder foi encontrado numa falha e que precisa ser disciplinado, esse líder precisa primeiramente ser aconselhado. Quando fala critério, sabedoria e amor, ele deve ser primeiramente aconselhado. Seja ele um líder qualquer, que esteja na igreja, que representa um grupo de pessoas, ele deve primeiramente ser chamado, conversado, mostrar a ele o caminho, com muito amor, muito cuidado. Pensando, irmãos, Paulo aqui deixa muito claro que esse tipo de disciplina deve chegar carregado, como disse irmãos no início, com sabedoria, com amor, pensando de uma forma assim: eu preciso corrigir esse irmão e trazer ele a patamares conforme a Bíblia orienta. Ele precisa ser resgatado. A palavra que eu encontro agora é essa. Ele deve ser corrigido e resgatado. Ele não deve permanecer no erro, mas ele precisa ser resgatado com muito amor e trazer ele na condição que a Bíblia assim deseja. O reino de Deus precisa desse varão, desse vaso, mas ele precisa ser disciplinado com um critério e com amor. Ele precisa sentir que ele está sendo amado, que ele está sendo corrigido, para ele sair desta faixa, dessa área perigosa que ele está vivendo e trazer ele, dizer: olha, o prumo é aqui, a situação é essa. Agora,
Não é isso que a gente vê, viu, irmão? A gente não vê isso aí, graças a Deus, vivemos em harmonia aqui. Temos um pastor muito amoroso. Amém? Mas, olha, irmão, já vimos coisas que parece que a pessoa quer ver a pessoa longe. Sumariamente, sem nenhum... Não podemos passar isso. A pessoa falhou. Vamos chegar no sentido de resgatar, um olhar de resgate. Sabe aquele olhar de resgate que o bombeiro chega? O bombeiro chega com aquele olhar assim, preciso salvar essa vítima. Ontem mesmo no shopping, um moço foi colocar o piercing no nariz. Acho que deu legalidade. E deu alguns passos e pum, caiu. Mas ele caiu, irmão, com as mãos para trás e com o rosto para frente. E ele bateu a testa, irmão, assim no piso. Aquilo abriu uma brecha. O sangue descia, mas muito sangue. E depois começamos a estancar com papel e o sangue não parava. Ficamos até muito preocupados. E depois o pessoal do apoio, a segurança chegou e fez ali os procedimentos, mas eu via no olhar daquelas pessoas um cuidado, um resgate, tentar salvar. É nesse âmbito, irmãos, que nós devemos olhar para uma pessoa que caiu dessa forma. Vamos resgatar, vamos salvar. É isso. Isso deve estar no nosso coração. Isso deve estar no coração dos obreiros, dos pastores, aqueles que pecarem, falharem. Vamos chegar carregados de amor para resgatar. Resgatar. Não chega ali com o punhal, não. Não leve ele na beira do precipício. De se ele falhar, eu dou uma empurradinha, ele cai. Aí não volta mais, né? Fica sossegado na igreja. Não. Não pense assim. Jesus disse assim para Judas: amigo, a que vieste? Será que Jesus era hipócrita? De chamar ele de amigo? Será que Jesus se revestiu de hipocrisia ali, chamando de amigo? Não, Senhor. A Bíblia diz que Jesus amou todos e amou até o fim. Jesus chamou ele de amigo porque Jesus, na última hora, ainda tentou mudar o coração de Judas. Dizendo, eu te tenho como amigo, mas você não me tem como amigo. Eu te tenho como amigo, mas você não me tem. Então, irmãos, agora, você deve tomar muito cuidado quando você faz uma acusação contra um líder. Muito cuidado. Muito cuidado. Porque faça primeiro umas análises mais aprofundadas antes de fazer acusação contra líderes, seja qualquer pessoa, mas especialmente os líderes, porque o inimigo quer derrubar. Ele quer gastar os seus cartuchos aonde realmente vai dar muito resultado. Ele quer gastar o seu arsenal, o tempo dele está cada vez menor. Então, derrubando uma liderança, então vai dar muito resultado para ele. Então, toda disciplina. Agora, vamos para o outro ponto. Quando esgotado isto, esse não quer conselho, não quer resultado, não quer mudança, aí Paulo chama Timóteo e diz, chama esse líder. Repreende-o na presença de todos, para que os demais tenham temor. Não é isso, pastor?
Aí apertou o caldo. Chama-o na presença dos demais. Repreenda-o. Disciplinam. Dá uma disciplina para que os demais tenham temor. Amém? Isso não se aplica, irmãos, aos membros da igreja. Paulo recomenda a liderança. Né? Uma conversa particular de pai para filho, como diz Paulo, é que não está aqui na leitura, na nossa leitura bíblica, mas Paulo pede para que Timóteo converse com os jovens da igreja como que fosse com o seu irmão. De irmão para irmão. Ora, da sua faixa etária, repreenda-o como se fosse seu irmão em casa. Com âmbito familiar. As mulheres mais idosas, repreendam como se fosse, disciplina no sentido de demonstrar, como se fosse sua mãe. Uma conversa amigável ali, de familiar. Sem tirar a espada, paulada. Essas recomendações aos jovens, que ele faz, um cuidado com os jovens, eu estive a pensar aqui essa semana a respeito desse assunto. Eu penso, irmãos, que nós devemos ter um cuidado mais com os nossos jovens. Cuidado maior. Se é do âmbito familiar, nós devemos alargar um pouco mais essa visão, no sentido que às vezes nós colocamos assim um líder para cuidar dos jovens, e depois nós dizemos assim, olha, se vira. Cuida você e dos jovens aí, fica aí. E eles, com pouca experiência, ficam se gradeando, se mutilando. Cada um pensando num resultado diferente, mas ficam lá. E, de repente, um escapa porque é descontente e vai-se embora. E depois outros também se escapam porque ficam ali se chocando. Isso não é bom. Nós devemos nos aproximar mais da juventude, da igreja, do adolescente, estar mais próximo, ouvi-lo, as suas dificuldades, aquilo que eles estão passando. Porque para eles, irmãos, é um mundo. É algo que está acontecendo pela primeira vez. Os trabalhos, nós já veteranos, já passamos por várias estradas. Não é muita coisa mais novidade. Mas para eles que estão na igreja, é muito novo as coisas. Assim, está acontecendo pela primeira vez. Os trabalhos. E eles querem resultado. E então é necessário que alguém que tenha mais experiência esteja próximo. Olhando com os olhares. Orientando. Dando a eles o norte. Para aliviar essas tensões. A tendência é nós, às vezes com tantas preocupações que estão diante dos nossos olhos, nossos cuidados, a gente às vezes atribuir, deixa que eles resolvam, deixa que eles tratem lá. Não, mas não é bem assim. O inimigo ele procura um espaço para entrar. O inimigo procura um espaço para ele trabalhar e semear no meio da juventude descontentamento, tensões, brigas. E essas raizinhas vão entrando no coração e, se não tomar cuidado, vai crescendo. Então nós deveremos... eu penso que eu passei uma semana assim me culpando muito, porque não tenho feito assim um trabalho muito próximo dos jovens. Não tenho feito. Às vezes deixa que eles fazem. Não precisa, eles vão fazer, mas penso que devo estar mais próximo, observando, ajudando, naquilo que é isso. E a idade vai passando, e se a informação chega, a orientação chega, e depois eles serão tão gratos, viu, irmão? Serão tão gratos. Tão gratos. Porque no afã de querer fazer as coisas, irmãos,
eles fazem certo e errado. Certo e errado, porque eles querem fazer. E cada um quer fazer de um jeito. Quer se dar o melhor, porque eles têm muita energia. Eles têm muito aqui, eles trabalham o dia inteiro e à noite vai jogar bola. Os mais velhos chegam à noite, quero dormir. Não, eles vão jogar bola, eles vão correr. Porque eles têm muita energia. E como lidar com essa energia? Então, tem que colocar ali, do lado deles, um veterano, para aliviar. Não, calma! E cuidando e atenuando as tensões. E assim, eles também se sentem amados, irmãos. Os nossos jovens precisam se sentir amados na igreja. Olhar, estar do lado. Se eles vão fazer uma reunião, é importante que alguém mais experiente esteja próximo, esteja perto. Isso é de suma importância. Eu digo ao irmão que eu sou o primeiro a estar pensando nisso. Porque é os nossos jovens, irmãos, da igreja. É os nossos jovens que estão aqui. E esse tratamento é como se fosse o meu filho. A nossa irmã já vai dizer, eu só quero concluir. Eu chamei a atenção de uma mulher ontem na loja, chamei a atenção no sentido positivo. Eu disse, eu queria conversar com a senhora um pouco. Eu disse, eu vi que a senhora se preocupou tanto com esse moço que caiu, muito. Olha, a senhora se destacou aqui. Parabéns para a senhora que a senhora fez. Porque todas as pessoas que ela encontrava com o celular, ela dizia, por favor, meu senhor, me ligue para o 192. Ela encontrava alguém e disse, por favor, me ligue para o 192. E ela eu sei que eles demoram para atender, mas ligue para o 192. E eu com o telefone na mão assim, o senhor está ligando? Eu falei, estou ligando. Aí eu disse, por quê? Ela disse assim, sabe, meu senhor, eu penso que se meu filho tivesse aqui caído, eu gostaria que uma mãe, alguém cuidasse dele. Eu gostaria. Então faço como se fosse para o meu filho. É isso, irmãos. Os jovens da igreja, nós temos que olhar como se fosse o nosso filho. É isso que Paulo está dizendo. Aconselhe os jovens. Se aconselhar, está carregado de carinho, de atenção, de cuidado. Não, tudo isso, irmãos, é de suma importância, no sentido de que a irmã está dizendo, de dar aos jovens um espaço para lazer, para eles estarem juntos. Mas isso é muito importante, irmã Lázara. Eles têm muita energia, eles vão gastar energia nessas áreas. Mas esse líder espiritual vai ter uma visão dupla. Não somente uma visão de gastar uma energia com o esporte, mas, acima de tudo, trazer esses jovens num nível espiritual. É importante que esse nível espiritual vai dar a ele uma condição de convivência, porque a palavra de Deus disciplina, irmãos. A palavra de Deus disciplina. Hoje, às vezes a gente conversa com certos jovens, estão oco de palavra de Deus. E depois, por estarem oco de palavra de Deus, caem em certas ciladas. Caem em certos problemas. Se vai verificar, não se dobra, não se curva, não se dedica na leitura da palavra de Deus. Esses jovens precisam trazer esses jovens que estão no mundo e entenderem que aqui existe algo melhor para eles, que é Jesus Cristo na vida deles. Eles precisam trazer isso, irmãos, à tona. Realmente dar um passo a mais nesse sentido e entender que nós precisamos melhorar no sentido de amparar melhor, ouvir melhor, estar mais próximo dessa juventude, que eu penso que o inimigo ele quer arrumar um meio
de tirar um aqui, o outro ali por insatisfação e assim sucessivamente. Então eu penso que as brechas devem ser tampadas para que tenhamos assim um melhor êxito nesta área dos adolescentes e juventude da nossa igreja. Agradecer a irmã Lázara, sempre pensar, trazer ideias no sentido de como dar um espaço maior para esta igreja. Porque os nossos jovens, irmãos, eles são pregadores, eles são homens, a gente fica até assustado. Às vezes eles estão desembaraçados e não pode ficar assim à deriva, no sentido do inimigo trazer contenda e trazer desânimo para a nossa juventude. Amém? Cuidado com a saúde. Paulo aconselhou Timóteo a não beber somente água pura, mas misturar com um pouco de vinho a água. Não sabemos ao certo porque tal conselho, mas sabemos que naquele tempo as pessoas não podiam contar com medicamentos que temos hoje. Sabemos também que o crente não deve beber vinho. Encontramos na palavra de Deus inúmeras advertências a respeito do vinho. O importante aqui é ressaltar que esse texto contraria a ideia que o crente não pode adoecer. Certamente Paulo sofreu algum tipo de enfermidade. Seus companheiros, como Trófimo, adoeceram. Essas pessoas não tinham fé? Estavam em pecado? De forma alguma. O líder também está sujeito à enfermidade, por isso precisa cuidar da sua saúde física e emocional, a fim de que possa cuidar do rebanho do Senhor. Bom, nesse comentário aqui que nós temos aqui, novamente vem aqui à tona a respeito do vinho, né? Não beber vinho, não estar envolvido com, Paulo fala aos Gálatas, que a bebedice, né? Esse caminho da bebedeira aí não é um caminho salutar, não é um caminho que você vai chegar a algum ponto saudável. Pelo contrário, isso vai trazer transtorno, tristeza familiar, sabores, contenda. Ah, mas eu bebo em casa. Não, meu irmão. Eu estou mais radical agora com esse negócio de beber em casa, pastor. Estou mais radical. Porque, biblicamente assim registrado, o primeiro que bebeu em casa deu um problema danado. Foi Noé. Ele bebeu dentro da barraca dele e tomou um zinho a mais. E acho que estava fazendo muito calor e foi arrancando a roupa. E quando, de repente, ele estava nu. Quer dizer, o resultado de quem bebe não é nada positivo, irmão. Mesmo em casa, tomando um vinho, Noé teve problema. Nem foi no bar. Se é que tinha bar naquela época. Então, uma época eu cheguei a pensar, mas em casa, acho que longe. Mas não sei se foi pelo Espírito Santo ou se foi por... Mas não sei se foi pelo Espírito Santo, se foi assim, em parte profetizamos, em parte conhecemos. Não sei se foi o Espírito Santo que me orientou e disse, não, Marcos, mas ela Noé bebeu em casa. E deu no que deu. Saiu amaldiçoando o filho e tudo mais. Então, irmãos, nós temos aqui, se você quiser, tem vários versículos. Ó, Levítico fala, Provérbios. Depois também mais um versículo que Paulo fala aos Efésios. Então, essa condição, essa questão de beber... mas e esse aí que bebeu aqui? Vamos entender, irmãos, aqui ele mandou misturar, não tome somente água, mas envolve também com vinho. Ou seja, um negócio muito tranquilo, que no sentido de medicina, algo medicinal, um remédio, não se tinha remédio com muita facilidade, como se tem hoje. E a visão de Timóteo, de Paulo para com Timóteo, era com a saúde dele. Vamos entender
A visão de tomar um pouco de vinho com água é no sentido de trazer saúde para o jovem. Conselho. Então, nós precisamos também cuidar da nossa saúde. Às vezes o pastor, envolvido com tantas coisas, esquece da saúde. Tantas coisas. Esquece que é humano. Esquece que precisa fazer um exame de sangue. Esquece que precisa fazer um exame periódico. Esquece que tem... essa máquina, eu já disse aos irmãos aqui uma vez, entender que nós temos duas regiões, a plástica e a elástica. A nossa região elástica, ela vai e volta. Mas a plástica não volta mais. Só com o milagre de Deus. Então, precisamos entender qual é a carga que nós estamos carregando. Nós precisamos ter tempo para trabalhar. Nós precisamos ter tempo para descansar. Nós precisamos ter tempo para dormir um bom sono, recuperar as energias, porque nós precisamos ir mais longe pregando a palavra. Amém? Nós precisamos... O Espírito Santo nos quer mais tempo aqui nessa terra para difundir o Evangelho. Nós não podemos abreviar. Não podemos abreviar. Olha que Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas no que tange a um cuidado, disse, mistura um pouco de vinho com água e toma. Porque você precisa estar bem, meu filho, Timóteo. Você precisa sarar. E dizendo também dentro desse ponto, irmãos, entendendo aqui que ele vai mais longe, não vamos ater muito nesse negócio de bebida, porque isso já está mais do que for certo, irmão, que isso não dá certo. Aqui mostra que... Será que faltava fé para Paulo? Será que faltava fé para esses homens que estavam doentes? Será que quem é crente fica doente? Como fica, irmão? A teologia aí da prosperidade, quando a pessoa fica doente, manda a pessoa fora do país, para se tratar fora, para não mostrar que está doente. Como que dizendo, vocês são super-homens, infalíveis, não ficam doentes? Que isso? E não podemos associar também doença com pecado? Isso aí é fruto do pecado. Basta acontecer qualquer coisa com a pessoa e falar, tá vendo? É o começo da nossa conversa. Surgiu algo errado, tá vendo? A mão de Deus. Aconteceu qualquer coisa, Deus está pesando a mão. Irmão, deixa disso. Olha aqui, Paulo tinha um problema de saúde, nós não sabemos qual. A gente ouve tantas coisas que era problema, mas vamos lá, não está escrito. Um problema ele tinha, e Deus disse, vai ficar assim. Timóteo, um homem de Deus, um cuidado, esse cuidado que Paulo tinha para com Timóteo foi desde quando ele se converteu. Porque ele tinha um pai o quê? Grego. E a mãe judia. Mas Paulo diz assim, olha Timóteo, o cuidado vai começar desde já. Eu penso que você vai dar muito resultado. Você vai se circuncidar. Você vai precisar se circuncidar porque você vai precisar se apresentar a uma igreja e não ter o que falar. Então começa já. E Paulo, a coisa ficou dividida, disse, não, senhor. Irmãos, nós precisamos levantar obreiros. Nós precisamos fazer com Paulo, desde o início, vamos tratar isso aqui porque ele vai dar certo. Vai dar resultado. Essa era a visão que Paulo tinha em levantar homens de Deus. Que seja a sua visão também, de cuidar, de levantar, e nunca desvirtuar, dizer não serve. Não, se precisar, vai ter que circuncidar sim. É dolorido? É, mas vai precisar.
Vai precisar. Porque você precisa dar certo. Cuidado com a saúde, então o crente fica doente. E se Jesus quiser, Jesus cura. Se não, passe por um tratamento. É bíblico. Aos que não respeitam a sã doutrina, também nós já trabalhamos sobre essa parte, e vamos ganhar tempo, que já são 10h34. Aos que querem ser ricos, é muito eloquente a exortação de Paulo acerca dos que buscam riquezas. E se refere aos que querem ser ricos, aos que vivem buscando bens materiais, não dando valor às coisas de Deus. São como o rico da parábola em que Jesus disse: assim aquele que para si ajunta tesouro não é rico para com Deus. Paulo não é contra possuir bens materiais, pois esses podem ser usados para o reino de Deus, beneficiando a obra do Senhor. Paulo fala aqui do desejo de ser rico a qualquer custo. Ele fala do amor ao dinheiro e da cobiça. A palavra de Deus nos ensina que a cobiça leva a todos os tipos de males: adultério, roubo, corrupção, suborno. Paulo aconselha os ricos que não sejam arrogantes e não depositem suas esperanças na riqueza. Os bens materiais são efêmeros, pois não vamos levar nada quando partimos desta vida. Paulo exorta os ricos que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. As boas obras não salvam ninguém, mas são necessárias ao bom testemunho cristão e fazem parte da vida cristã. O crente sábio não entesoura para esta vida, mas para a futura. Aqui. Se querem ser ricos, Paulo tem informação precisa que estava havendo uma competição na igreja de Éfeso, quem era o mais rico. A busca pela riqueza. Hoje, irmãos, não é diferente. As pessoas são convocadas, são atraídas, o sistema convida as pessoas a terem e não serem. Eu preciso ter, não importa quem eu sou. Basta eu ter. Se eu tenho, tá bom. Em detrimento de qualquer coisa, se eu tenho, eu vou ser respeitado. Se eu tenho, as pessoas vão entender que eu estou próximo de Deus. Porque, afinal de contas, eu estou rica. Eu estou rico. Isto, irmãos, é um perigo muito grande, porque na igreja de Éfeso parece que estava tendo esse desejo desenfreado em buscar a riqueza, e Paulo faz um conselho aqui muito eloquente e exorta para o que estão buscando a riqueza, pode cair em laços. E nós estamos assim vivendo hoje tantas coisas acontecendo aqui no Brasil, nessa área, de pessoas que procuraram a riqueza a qualquer custo e estão realmente muito embaraçados. Muito embaraçados. Então, irmãos, a riqueza, eu sempre digo, o trabalho acompanhado da vontade de Deus de você ser rico, é uma benção. Se você trabalha e Deus, ele entra em cena e diz: eu quero que você tenha bens nessa terra, irmãos, é uma bênção. Mas quando você busca essa riqueza sem ter o aval de Deus, é um laço tremendo, irmão. É um perigo, é um pântano. Você entra em caminhos que, olha, muito perigoso. E também não podemos dizer que o dinheiro é uma maldição. Não, Jesus chama o dinheiro de Senhor. Ele chega ao ponto de dizer que o dinheiro é um senhor. Primeira vez que a gente vê aparecer um outro senhor. Mas Jesus disse: olha, vocês não podem servir a dois senhores.
a Deus e a Mamon. Pelo dinheiro, as pessoas fazem coisas alarmantes. Pelo dinheiro. Pelo dinheiro. Fazem coisas terríveis. Que não vamos aqui enumerar quantas coisas eles fazem por causa do dinheiro. Mas, irmãos, tenha o dinheiro como seu servo e não como seu senhor. Eu fui abençoado. Alguém lhe deu uma oferta, fui abençoado. Amém. Então, ele não é um mal. Ele é a raiz de todas as espécies de males quando ele é o seu senhor. Entenda isso. Deus pode te abençoar financeiramente, mas desde que esse dinheiro não seja o seu servo, mas seja o seu... Não seja o seu senhor, seja o seu servo. Você tem que dominar. Ele não pode te escravizar. Você não pode acordar pensando em dinheiro, dormindo pensando em dinheiro, acordando pensando em dinheiro. A qualquer custo, eu preciso ficar rico a qualquer custo. O que você vai fazer com todo esse patrimônio? Aonde você quer chegar? Não. Viva a vida. Viva a vida. Vamos viver a vida com Deus, no reino de Deus e para Deus. Agora Deus me deu, amém. Graças a Deus, porque Deus enxergou que você pode ter tudo isso e você não vai se orgulhar. Você vai continuar sendo essa pessoa maravilhosa. Comunicativa, disse aos ricos que sejam o quê? Comunicáveis. Porque a primeira coisa que acontece quando a pessoa começa a receber dinheiro é o quê? A se afastar das pessoas. A se tornar pessoas orgulhosas, orgulhosos. Por quê? Porque agora eu tenho muito dinheiro. Não, meu irmão, caro internauta. Não é assim. Não pense assim. Ontem eu conversei com o irmão, ele disse que eu ganhava tanto dinheiro. E quando eu ganhava tanto dinheiro, eu não queria saber de igreja. Queria nem saber de igreja. Agora o meu salário caiu muito. Agora eu estou na igreja. Não espere isso. Não espere isso. Não permita que isso aconteça. Paulo disse assim, eu já vivi com muito. Eu já vivi com muito. Já convivi com muito. Mas também já aprendi a conviver com pouco. Esses dois lados eu já experimentei. Como é gostoso, irmão, ver um crente sendo próspero financeiramente e ele continua no mesmo estado, na mesma humildade. O dinheiro não mudou a sua vida. Não. Como é que um negócio desse? Deus é muito mais importante. Isso não pode mudar a sua vida. Pelo contrário, você deve ficar mais feliz ainda, porque agora diz assim, olha, eu consigo fazer mais para o reino de Deus, eu consigo ajudar as pessoas que estão precisando, e às vezes a gente, na minha história, na minha estrada de vida, se eu tivesse, eu ia fazer. Ele diz, só vou experimentar. Deus dá só uma fagulhinha para ele, diz só uma coisa, eu vou procurar outra igreja, que essa igreja aqui não tem ar-condicionado, não sei o quê, e vai embora. Onde você vai, meu irmão? Vou lavar meu carro. Onde você vai, meu irmão? Vou viajar. Onde você vai? Nunca mais tem tempo para Deus, porque tem um pouco mais de dinheiro no banco. Pastor Marco está meio bravo esses dias, né? Mas é verdade, irmãos. Nós precisamos entender que o dinheiro não pode mudar a sua vida espiritual. Não deixe permitir que isso aconteça. Não pode, né? Muito bem, vamos para a nossa conclusão. Paulo era cuidadoso com a sua missão pastoral. Ele se preocupava com diversos assuntos de interesse da igreja e de sua liderança e de seus membros. Deu especial importância à manutenção dos obreiros. Discorreu sobre a questão da disciplina dos líderes, especialmente dos presbíteros, que vierem a falhar.
de forma bem clara. Doutrinou igualmente sobre o relacionamento humano na igreja local, entre servos e senhores. Então, com essa conclusão, nós podemos assim concluir dizendo: está aqui inserido um amor de Deus para com todos, com toda a faixa etária. Paulo não deixou escapar ninguém. Olha que ele falou sobre quê? Os jovens, as senhoras, as viúvas novas, as viúvas velhas, as idosas, os presbíteros, os obreiros, né? Presbíteros na época, só para entender, quem eram os presbíteros? Os presbíteros eram as pessoas que tinham um maior conhecimento na época da palavra, traduzindo hoje para os nossos dias. Os bispos, os pastores e os apóstolos eram aqueles que eram enviados, que faziam um trabalho nessa área. Quem mais? Os presbíteros, os ricos. Então ele abrangiu todas praticamente a igreja inteira, todas as áreas da igreja. E se ele falou dos ricos, ele falou para que os pobres também tenham o seu tratamento. Então, irmãos, veja quanta responsabilidade, quanta coisa que nós falamos aqui em 1 hora, assim, de forma muito rápida, mas tratamos esses assuntos, para que nós possamos sair daqui nesta manhã dizendo assim: nesta área eu preciso melhorar um pouco. Nesta área eu preciso tomar cuidado. Nesta área eu preciso dar um passo a mais para que o reino de Deus seja glorificado. E que eu penso que o Espírito Santo está fechando todas as brechas. Todas as brechas. E a palavra de Deus não vem, irmãos, em vão. É um sinalizador dizendo: tem perigo na frente, cuidado. Vamos nos antever e vamos nos estar atentos, porque a palavra de Deus está dizendo: tem perigo na frente. Quem sabe há pessoas aqui que Deus vai abençoar de uma forma financeira maravilhosa. Amém? Deus vai dar um upgrade. Assim, olha quanta alegria. Olha, pastor, vem bênção aí. Quem sabe Deus vai dar um upgrade forte e você vai, a irmã Fátima, vai falar uma palavra? A bênção. E você vai dizer assim: não, eu vou me manter igual. E pelo contrário, agora que eu vou dar glória a Deus mais forte. Amém? É isso que Deus quer, irmãos. E com isso, o nome do Senhor, o reino de Deus é exaltado, porque o diabo quer ver você blasfemar quando você não tem. Mas ele quer ver você se esquecer de Deus quando ele te abençoa. Quando a bênção chegar, você vai dizer: Senhor, agora eu vou ser mais crente ainda. Vou ser mais fiel ainda. Agora que eu só dava um pulinho assim, eu preparar um pulo maior, porque eu penso, irmãos, que Deus realmente é isso mesmo. É isso mesmo. Se prepare, porque vem algo forte para nós. Essa igreja, Deus trata com muito carinho. Amém? Muito carinho. E vamos tratar toda a faixa etária com muito cuidado, para que nenhum se perca. Amém? Glória a Deus.